Cheguei em Portugal com o meu pet, e agora? Se você chegou em Portugal com o seu pet e está sem saber o que fazer, assim como eu quando cheguei com a minha cachorra aqui, então fica no vídeo que eu vou contar todos os detalhes do que deve ser feito para você ficar com o seu pet legal aqui e conseguir passear com ele. Chegando em Portugal, a primeira coisa que você deverá fazer é procurar uma clínica veterinária para fazer o registro do seu pet no SIAC e fazer a emissão do passaporte dele. O passaporte é obrigatório caso você queira utilizar o transporte público junto dele. E o registro no SIAC é definido por lei e serve para indicar a existência do seu pet aqui. Nesse registro no SIAC é feito o cadastro de vários dados, como a numeração do microchip do seu pet, os dados do seu pet e os seus dados. Então, caso o seu pet venha se perder por aqui, quem encontrar ele, levar numa clínica veterinária, eles vão poder fazer a leitura do microchip e conseguir te contatar, pois ele vai ter os seus dados. É interessante você manter os dados no SIAC sempre atualizados. Você mudou de endereço ou de telefone, sempre faz essa alteração, para caso precisarem contatar você, conseguir. Como é que você faz essa alteração? Você pode ir numa clínica veterinária, solicitar para eles fazerem essa atualização de dados. Pode ser que eles cobrem uma consulta por isso, ou você pode fazer você mesmo no site do SIAC. Eu vou deixar o link dessa atualização aqui na descrição do vídeo. Esse registro é obrigatório para todos cães, gatos e furões. No momento do registro no SIAC, é gerado o DIAC, que é o documento de identificação do animal de companhia. Esse documento é obrigatória a emissão dele, pois ele passa a ser um documento de identificação do seu pet. Além do registro no SIAC, você precisa fazer a emissão do passaporte. Geralmente as clínicas fazem os dois, fazem o registro no SIAC e fazem a emissão do passaporte. Depois de emitido o passaporte, ele irá substituir a carteirinha de vacinação do seu pet. Então, todas as vacinas dadas após isso serão todas computadas no passaporte. Os documentos para a emissão do passaporte e para o registro no SIAC são os seguintes: o certificado do microchip, um atestado veterinário feito dentro de 10 dias, caso você não tiver. Geralmente, no momento que você vai lá fazer o registro e a emissão do passaporte, eles já fazem uma consulta veterinária ali do seu pet para verificar a saúde do animal e já geram esse atestado. Um comprovante de residência seu, a carteirinha de vacinação dele e um requerimento para a emissão do passaporte. Eles vão lhe dar uma folhinha ali no momento que você vai preencher. E tem a opção também de levar uma foto 5x7 do seu pet, se caso você quiser colocar no passaporte. Não é obrigatório. E o último passo é o registro na junta de freguesia. Vai ter freguesias que vão falar que não é obrigatório o registro de todo o animal. Eu ouvi alguns relatos de pessoas que foram até a junta de freguesia de onde moram e lá eles informaram que só é obrigatório em casos de cães de raças potencialmente perigosas ou perigosas. Na junta de freguesia de onde eu moro, eles informaram que não tem exceções, deve ser feito esse registro de todos os cães e gatos. Então, você vai ter que verificar qual vai ser a regra a ser seguida. Os documentos que eles solicitam para fazer esse registro os 2 documentos do pet, o registro no SIAC, o DIAC, e o passaporte do seu pet. E também vão pedir o seu cartão de residência. Tem um caso que nesse cartão de residência precisa estar o seu endereço. Eu vou falar o que aconteceu comigo. O meu cartão de residência é pelo artigo 15, então o CEF não faz a colocação do meu endereço no cartão. E a junta de freguesia falou que eles não fazem o registro se não tiver o endereço ali. Então, eu solicitei para que eles verificassem o que vai ser feito, porque eles exigem o registro
eles falam que é obrigatório, porém eu não consigo fazer por conta disso. Eu estou aguardando o retorno deles para ver como é que vai ser feito, qual será o processo, se eles vão aceitar um outro comprovativo de morada meu para poder fazer esse registro. Caso não for aceito um outro comprovativo de morada e eles falarem que não tem o que fazer, eu vou solicitar que eles me façam então uma declaração falando que eu tentei fazer o registro na junta de freguesia, porém por tais motivos não foi possível fazer esse registro, porque eles alegam que esse registro serve para caso você tiver algum problema, seu cão morder outro cão na rua ou morder alguém na rua e der alguma confusão, chamar a polícia, casos extremos assim, né? Mas se caso ocorrer, eles podem solicitar esses registros porque são obrigatórios e caso você não tenha esse registro, você ter problemas com isso. Então, eu vou precisar dessa declaração deles para se algum dia acontecer algo desse tipo, eu ter o meu resguardo e não ter problemas com isso. Então, é isso. Depois dessas documentações, desses registros feitos, você vai poder transitar e passear com o seu pet aqui em Portugal. Como é que funciona o transporte público aqui em Portugal para você andar com o seu pet? Nos trens, que aqui chamamos de comboio, você pode passear com o seu pet com ele apenas na trela. Eles não exigem que o pet esteja numa caixa de transporte. A única exigência deles é que se for um cão de raça perigosa, que esteja com a focinheira. Já fizemos alguns passeios com a nossa cachorra e nunca tivemos problema algum. É importante, sempre que você sair com o pet, sempre levar os documentos dele. Nos ônibus, o transporte urbano de Braga exige que você leve o seu pet dentro de uma caixa de transporte. Você não consegue usar apenas a trela para passear. No meu caso, que minha cachorra tem um porte médio para grande, eu não consigo passear com ela dentro de caixas, porque ela é muito grande. Então, não consigo usar o transporte urbano daqui com ela. E nos ônibus de viagem, cada empresa terá a sua regra, mas a Flixbus, que é uma das mais conhecidas, eu acho, daqui, eles deixam cada passageiro levar uma caixa de transporte com um pet dentro. Será considerado uma bagagem de mão. Então, provavelmente você não vai poder ocupar um assento só para deixar a caixa de transporte do pet. Provavelmente você vai ter que levar no colo. Mas não fala de limite de pets dentro da caixa. Então, eu entendo que o passageiro pode levar uma caixa de transporte. Se você tiver 2 pets pequenos que cabem dentro da caixinha, eu acho que você não terá problema para andar com eles. Se você já teve alguma experiência com isso, quiser deixar nos comentários, compartilhar com a gente, fica à vontade, tá? E é isso, pessoal. Eu encerro o vídeo de hoje com a nossa auxiliar aqui. Eu espero ter esclarecido algumas informações. Se você ficar com qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Eu estou aqui para ajudar no que for possível. Até a próxima!